Em uma terra cheia de maravilhas, há lugares que desafiam a compreensão humana, tocando o divino com seus mistérios, envoltos em um silêncio sagrado. Um desses lugares, o Monte da Transfiguração, emerge das páginas da história como um portal entre dois mundos, onde o véu que separa o céu da terra parece se dissolver por momentos etéreos. Este cenário serve como palco para um dos episódios mais enigmáticos e espirituais narrados no Novo Testamento, um encontro que desafia nossa compreensão. Visualize a cena: Pedro, Tiago e João, discípulos cheios de fé, mas ainda humanos, encontram-se seguindo Jesus em uma jornada ascendente rumo ao topo da montanha, com corações cheios de esperança e mentes consumidas pela curiosidade, mal podendo antecipar o espetáculo divino prestes a se desdobrar diante de seus olhos. Ao alcançarem o cume da montanha, o inimaginável acontece. Jesus, o mestre e amigo que caminhava ao lado deles, transforma-se em uma visão de pura luz celestial, uma aura de divindade envolve seu ser, enquanto seu rosto e vestes irradiam um esplendor que rivaliza com o próprio sol. E como se a natureza desse milagre não fosse suficiente para inundar os corações dos discípulos de reverência, duas figuras lendárias da história espiritual, Moisés e Elias, materializam-se ao seu lado com a facilidade de companheiros de longa data, engajando-se em conversa com Jesus, formando um elo transcendental entre passado, presente e eternidade. E ele foi transfigurado diante deles, e seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz, revela Mateus 17 verso 2, capturando a essência deste encontro sagrado. Agora, imagine se eu te dissesse que esta montanha, este teatro celestial de um dos mistérios mais profundos da fé, não guarda seu segredo apenas para Pedro, Tiago e João. Ela estende seu convite místico a todos nós, esperando que adentremos nas profundezas de sua história sagrada para desvelar as verdades eternas ocultas neste evento. Tão surreal quanto sagrado, este encontro é um convite para adentrar além da superfície, explorando as mensagens celestiais entrelaçadas neste encontro divino, que ressoam até hoje. Imagine por um momento que a cena não é apenas um evento isolado de transformação e revelação divina, é um portal pelo qual somos convidados a testemunhar um Jesus diferente daquele que humildemente caminha entre os homens, curando e ensinando. Neste momento, ele se revela em toda a sua glória celestial, uma visão transbordante de divindade, iluminando a montanha com um esplendor que parece rasgar o véu entre o céu e a terra. E ali, lado a lado com Jesus, Moisés e Elias, figuras que atravessaram séculos emergem como pontes entre as eras, dialogando com ele. Este encontro não é uma mera coincidência, é um testemunho poderoso do intricado tecido da história e profecias de Israel, entrelaçadas com fios de divindade e humanidade. Este momento sublime é uma afirmação de que Jesus não apenas faz parte desta história, mas é o eixo central ao redor do qual toda a história e a esperança de redenção giram. Assim como este vislumbre do divino é concedido, ele se dissipa, a nuvem se dispersa, Moisés e Elias desaparecem, e Jesus retorna à sua forma terrena. Mas o impacto deste encontro sagrado ecoa eternamente nos corações dos discípulos, que testemunharam a verdadeira glória de Jesus, uma revelação de sua essência como o Filho Divino de Deus. Ao descerem da montanha, o trio de discípulos se encontra em estado de perplexidade e reverência, seus corações e mentes agitados com o que acabaram de testemunhar. Jesus, ciente da magnitude do que foi revelado e do impacto que teria, impõe-lhes um silêncio solene. Não deveriam compartilhar a visão celestial até que ele ressuscitasse dos mortos. Este comando, envolto em mistério, selou seus lábios, mas inflamou suas almas com perguntas e um profundo anseio por compreensão. Pedro, cujo coração sempre parece bater mais forte com a urgência do momento, não pode conter sua emoção e espontaneidade. Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, oferece ele, conforme registrado em Mateus 17 verso 4. Neste gesto, talvez Pedro quisesse ancorar aquele momento celestial no tempo e no espaço, criando um monumento eterno para aquela comunhão divina. Ele desejava eternizar a gloriosa presença que testemunharam, talvez esperando prolongar a revelação e a comunhão com o divino. No entanto, enquanto Pedro ainda articulava seu desejo de capturar o inefável, um novo milagre se desenrola. Uma nuvem luminosa os envolve, e de dentro desta manifestação celestial, uma voz proclama: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o.
como registrado em Mateus 17 verso 5. Esta voz, ecoando a afirmação divina feita durante o batismo de Jesus em Mateus 3 verso 17, serve como um selo divino sobre a identidade e missão de Jesus. É uma declaração celestial que transcende o tempo e o espaço, reafirmando Jesus não apenas como um mestre ou profeta, mas como o amado Filho de Deus, o centro gravitacional da fé e a promessa de redenção. Ao partirem da montanha, carregando consigo a vívida lembrança daquela visão celestial, Jesus reitera a importância de guardar em segredo o que viram até que ele ressuscite dos mortos. Este comando destacou a transfiguração não apenas como um vislumbre da glória de Jesus, mas como um prelúdio para a narrativa mais grandiosa que se desdobraria através de sua morte e ressurreição. Em obediência, os discípulos guardaram este mistério em seus corações, ponderando o significado profundo e ainda incompreensível da ressurreição. Esta reflexão sobre a ressurreição ecoa a história de Moisés, um homem de humildade pastoral elevado por Deus para liderar os israelitas para fora da escravidão no Egito. Apesar de sua proximidade com o divino e seu papel crucial na história da salvação, Moisés também enfrentou a mortalidade humana devido a um momento de desobediência. Ele foi impedido de entrar na terra prometida, falecendo na terra de Moabe. No entanto, a morte de Moisés não marca o fim de sua influência ou legado. Embora sua jornada terrena tenha chegado ao fim, sua presença ao lado de Jesus na transfiguração serve como um poderoso símbolo da continuidade da missão divina. Linkando a antiga aliança estabelecida através da lei mosaica à nova aliança selada pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, a inclusão de Moisés neste momento sagrado reafirma a fé em uma história de salvação que transcende tempo e morte, oferecendo contínua esperança e renovação à humanidade. Conforme atravessamos as eras, chegamos à figura de Jesus, o ponto focal em torno do qual o amor divino e a salvação giram. Ele se destaca não apenas como um mestre ou realizador de milagres, mas como a encarnação viva da graça e verdade prometidas por Deus. Em contraste com Moisés, que nos foi dado como arauto da lei divina, Jesus personifica a graça suprema, trazendo à humanidade uma nova aliança fundamentada não em estatutos gravados em pedra, mas no coração compassivo de Deus. A transfiguração, neste contexto, tece um sublime vínculo entre o Antigo e o Novo, entre a lei de Moisés e a graça de Cristo, em um encontro onde o tempo e a eternidade se entrelaçam. A presença de Moisés ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração não é meramente simbólica, ela sublinha a continuidade ininterrupta do plano divino de salvação. Através desta união sagrada, a lei divina encontra sua realização na graça redentora de Jesus. Iluminando o caminho da humanidade além dos limites do que foi escrito para o que foi vivido, amado e sacrificado, Elias, outro pilar da fé cuja vida foi marcada por desafios titânicos contra a idolatria que envenenava Israel sob o reinado de Acabe e Jezabel, também compartilha este momento transcendente com Jesus. Um profeta de fogo e fervor, Elias simboliza a paixão indomável de Deus pela verdade e pela justiça, convocando o retorno do povo à fidelidade. Sua presença na montanha reforça a mensagem de que o chamado à conversão e renovação espiritual permanece tão vital quanto sempre foi. Mas, afinal, o que é a transfiguração e o que ela significa? Este evento, este ponto de virada no ministério de Jesus, é muito mais do que uma mera mudança de aparência. É um testemunho poderoso de sua natureza divina e de seu papel singular na história da salvação, uma ponte entre Deus e a humanidade. Neste momento, Jesus revela sua glória divina, um vislumbre do poder e da majestade normalmente velados da visão mortal. Ele demonstra que não está apenas conectado a Deus, mas é a própria expressão de Deus, continuando e cumprindo a obra iniciada por Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, aquele momento único no Monte da Transfiguração não foi apenas uma experiência transcendental, foi uma confirmação inabalável de suas crenças e uma promessa dos divinos milagres que estavam por vir. Este evento gravado em suas almas serviu como uma bússola espiritual, guiando-os através de desafios e incertezas em direção a um futuro repleto da presença e da glória de Deus. Na Escritura, as montanhas emergem não apenas como formações geológicas imponentes, mas como espaços sagrados onde o céu e a terra convergem em momentos de profunda transformação e revelação. Altas e majestosas, elas simbolizam uma proximidade física e espiritual ao divino, agindo como cenários para encontros entre Deus e a humanidade que alteram o curso da história.
O Monte Sinai é emblemático dessa intercessão sagrada, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos diretamente de Deus. Isso não foi apenas um evento legislativo, mas o estabelecimento de uma aliança eterna que moldaria o ethos moral e espiritual do povo de Israel. Da mesma forma, o Monte da Transfiguração, ao se tornar o palco para a gloriosa manifestação de Jesus, reforça essa tradição das montanhas como locais de encontro divino. A transfiguração de Jesus neste monte sagrado carrega múltiplas camadas de significado: confirmação divina, a voz celestial proclamando Jesus como o amado Filho de Deus, atesta inequivocamente sua identidade sagrada e a autoridade de seus ensinamentos. Este endosso divino serve como um selo de autenticidade sobre a missão e a mensagem de Jesus. Lugar de revelação. Assim como o Monte Sinai foi o cenário para a entrega da lei a Moisés, o Monte da Transfiguração se revela como um espaço onde uma compreensão mais profunda da natureza e da missão de Jesus é revelada aos discípulos. Eles são testemunhas de uma visão que transcende o conhecimento anterior, adentrando no cerne do propósito salvífico de Jesus. Continuidade. A aparição conjunta de Moisés e Elias ao lado de Jesus estabelece uma ponte indelével entre o Antigo e o Novo Testamentos, destacando a continuidade do plano divino de redenção. A presença dessas figuras proféticas ao lado de Jesus simboliza que ele não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumprir e realizar as promessas e previsões tecidas ao longo da história da salvação. O Monte da Transfiguração não foi escolhido por acaso, ele se destaca como um marco na narrativa da redenção, simbolizando o ponto de virada na missão de Jesus. Este Messias prometido ao longo de séculos de expectativa veio como sacrifício supremo para erradicar os pecados do mundo, construindo uma ponte sobre o abismo que separa a humanidade de seu Criador. A transformação de Jesus naquela montanha não foi apenas um espetáculo de luz e glória, foi um vislumbre concedido a Pedro, Tiago e João da esplendor eterno de Jesus, uma revelação de sua divindade que precedeu sua encarnação e prevaleceria eternamente após sua ressurreição. Este episódio pode muito bem cumprir a promessa de Jesus mencionada em Mateus 16 verso 28, de que alguns de seus discípulos testemunhariam sua glória real antes de experimentarem a morte. A narrativa bíblica, embora não detalhe a conversa entre Jesus, Moisés e Elias, sugere um diálogo de significado transcendental. Lucas nos diz que eles apareceram em esplendor glorioso, discutindo a partida de Jesus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Este diálogo celestial entre Jesus e essas figuras proféticas do passado não é apenas um encontro, é uma ponte entre as profecias e esperanças do Antigo Testamento e sua realização no Novo. A transfiguração marca um momento crítico de transição, onde o passado e o presente se fundem na pessoa de Jesus, revelando-o como a articulação central do plano divino de salvação. Este encontro no Monte da Transfiguração não apenas solidifica a identidade de Jesus como Messias, mas também prenuncia a jornada dolorosa que ele empreenderia em Jerusalém. A conversa sobre sua partida não se refere apenas a um evento físico, mas ao cumprimento de sua missão redentora através do sofrimento, morte e ressurreição. Após o espetáculo divino no Monte da Transfiguração, onde a divindade de Jesus foi revelada de forma irrefutável diante de Pedro, Tiago e João, o grupo retorna à realidade terrena, deixando para trás o pico sagrado da revelação para se reunir com os outros discípulos. A descida não foi apenas uma mudança de altitude, mas um retorno ao teatro da humanidade, onde a complexidade da existência aguardava com seus desafios e dores. O ar, ainda vibrante com as consequências daquela visão celestial, agora estava carregado de expectativa e reverência, enquanto os 3 discípulos escolhidos lidavam com a magnitude do que tinham testemunhado. Ao se aproximarem do pé da montanha, encontraram uma cena contrastante com a tranquilidade divina do cume. Uma grande multidão os cercava, incluindo mestres da lei, em meio a uma disputa com os discípulos restantes. Esta transição da montanha para o vale serve como um poderoso simbolismo da missão de Jesus, uma passagem da revelação divina para a realidade terrena marcada por conflitos, sofrimentos e a constante necessidade de cura e ensino. A transfiguração, embora um pico de revelação da divindade de Jesus, também antecipa o vale dos sofrimentos que ele teria que atravessar. A descida da montanha reflete a jornada de Jesus em direção aos aspectos mais desafiadores de sua missão terrena, culminando em seu sofrimento, morte, finalmente, ressurreição.
Longe de ser uma retirada de sua natureza divina, esta descida simboliza a plena encarnação de Jesus em sua missão redentora, uma demonstração de amor divino que se humilha para tocar e transformar as realidades mais dolorosas da condição humana. Enfrentando os desafios que o aguardavam, incluindo o encontro com um menino possuído por um demônio, Jesus não recuar de sua missão, ao contrário, ele começa a preparar seus discípulos para o que está por vir, falando mais abertamente sobre seu iminente sofrimento, morte e ressurreição. A transfiguração, longe de ser apenas um espetáculo de esplendor divino, serviu como um poderoso prelúdio e preparação para os eventos cruciais que viriam na missão de Jesus. Neste ponto de virada, Jesus inicia uma conversa profundamente séria e reveladora com seus discípulos, explicando que era necessário que ele fosse a Jerusalém para enfrentar sofrimentos inimagináveis nas mãos dos líderes religiosos, ser morto e, crucialmente, ressuscitar no terceiro dia. Esta revelação não foi apenas uma antecipação do sofrimento, foi uma afirmação de vitória, uma garantia de que o sofrimento teria um propósito e culminaria em redenção. Este vislumbre momentâneo da glória divina na transfiguração serviu como um farol de esperança, lembrança da vitória suprema que viria mesmo diante das adversidades mais sombrias. Jesus, neste ato, reafirmou sua identidade e missão como o Messias prometido, aquele que viria não apenas para cumprir as Escrituras, mas para oferecer salvação definitiva à humanidade. Este evento liga de forma indelével o ministério de Jesus ao cumprimento de antigas promessas, profecias e da lei, revelando a plenitude do amor de Deus de uma maneira nunca antes vista. A narrativa de Mateus 17, do versículo 1, é um elo que entrelaça os fios da história da salvação, desde as experiências de Moisés e Elias com Deus até a suprema revelação de Jesus Cristo. As montanhas, símbolos de transcendência e revelação divina nas Escrituras, mais uma vez servem de pano de fundo para um encontro transformador com Deus, assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai e Elias experimentou a presença divina no Monte Horebe. Jesus escolhe uma montanha para revelar sua glória e preparar seus discípulos, e por extensão toda a humanidade, para o ápice de sua missão redentora. Moisés e Elias, figuras emblemáticas do Antigo Testamento, surgem no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus, representando aspectos fundamentais da tradição judaica. Moisés, o portador da lei, e Elias, o protótipo do profeta fervoroso e combatente contra a idolatria, estão presentes com Jesus não apenas simbolicamente, mas de forma profundamente significativa, revelando Jesus como o ponto de cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. A lei, principalmente representada pela Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, é um complexo tecido de história, profecia e mandamentos divinos entregues ao povo de Israel por meio de Moisés. No entanto, a função da lei vai além de um conjunto de regras a serem seguidas, ela age como um espelho refletindo a pecaminosidade e falhas da humanidade, destacando assim a necessidade universal de redenção. A lei foi estabelecida não apenas como um fim em si mesma, mas como um tutor guiando a humanidade para Cristo. Paulo em Romanos 10 verso 4 captura claramente esta verdade, pois Cristo é o fim da lei para a justiça a todo aquele que crê. Isso não implica na obsolescência ou rejeição da lei, mas significa que o maior propósito da lei é cumprido em Jesus. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, viver em perfeita obediência a ela, cumprindo cada mandamento e profecia e tornando-se assim o caminho pelo qual a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Os antigos profetas encontram seu cumprimento nele, e a esperança de redenção prometida por meio da lei e dos profetas é realizada por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. A mais alta aspiração da lei, a restauração da relação entre a humanidade e Deus, foi gloriosamente alcançada. Jesus não apenas cumpriu os preceitos da lei em sua totalidade, mas também trouxe à fruição as profecias do Antigo Testamento, selando o plano divino de redenção com sua própria existência. A narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento, está repleta de profecias antecipando a vinda de um Messias. Essas profecias, espalhadas ao longo de centenas de anos, atuam como estrelas em uma constelação apontando para o advento de um evento singular na história humana, a vida de Jesus, conforme registrado no Novo Testamento. Conecta esses pontos proféticos em uma imagem coesa, revelando inequivocamente o plano divino de salvação. A transfiguração de Jesus emerge nas Escrituras como um marco indelével, uma janela aberta para o divino, revelando a essência e o glorioso destino de Cristo.
Este evento singular ofereceu aos discípulos e a nós, através das gerações, um vislumbre da realidade celestial, antecipando o esplendor que Jesus possuiria após sua ressurreição e a majestade que será totalmente manifestada em sua segunda vinda. Mais do que um simples ato milagroso, a transfiguração destaca-se como uma profunda revelação, uma promessa viva do futuro redentor que aguarda a criação sob o reinado do Salvador. Neste momento transcendente, a natureza divina de Jesus foi revelada em esplendor celestial, oferecendo aos discípulos uma antecipação do estado ressuscitado de Cristo e prenunciando a glória de sua segunda vinda. Esta revelação não é apenas um testemunho da divindade de Jesus, mas também uma garantia do cumprimento final de todas as promessas divinas, um mundo santo e transformado banhado na luz da glória de Cristo. A presença de Moisés e Elias durante a transfiguração, simbolizando respectivamente a lei e os profetas, não foi mera coincidência, reforça a mensagem de que Jesus é o ponto focal de toda a revelação divina, o cumprimento vivo de profecias e esperanças enraizadas ao longo da história de Israel. Através dele, a narrativa da redenção encontra seu cumprimento e seu significado mais pleno. A declaração divina que ecoou do céu, "Este é meu Filho amado, com quem me comprazo", ouviu, Mateus 17 verso 5, não apenas consolida a missão terrena de Jesus sob o selo do amor e aprovação divinos, mas também estabelece um imperativo para todos nós. Este endosso celestial não apenas reafirma a identidade singular de Jesus como Filho de Deus, mas também nos instrui claramente e inequivocamente a ouvi-lo. Este comando é um convite e um mandato para reconhecer a voz de Jesus como a autoridade suprema que nos guia para a verdade, o amor e a plenitude da vida, em meio ao ruído incessante e às distrações que povoam o nosso mundo. A transfiguração de Jesus emerge como um convite solene à introspecção e ao foco, desafia-nos a elevar os ensinamentos e as palavras de Jesus acima do clamor diário, reconhecendo como a palavra viva, a fonte de toda a verdade e sabedoria. Ao responder a este chamado, não estamos apenas escolhendo uma direção espiritual, estamos nos alinhando com o propósito divino, tecendo nossas vidas na verdade que transcende tempo e circunstância. A transfiguração se apresenta como um farol de esperança, lançando luz sobre o caminho que os crentes são chamados a trilhar, não apenas nos assegura do esplendor futuro reservado para aqueles que permanecem fiéis, mas também reafirma a posição singular de Jesus no plano de redenção. Este evento histórico nos motiva a ancorar nossa existência nos fundamentos dos ensinamentos de Cristo, pois ao fazê-lo, garantimos nossas vidas na rocha imune às tempestades do tempo e da mudança. Ao explorar o profundo significado da transfiguração, não estamos apenas lembrando um episódio do passado, estamos sintonizando-nos com a essência do amor e propósito divinos que ressoam ao longo da história.